agora o programa Educa Castanhal. Olá, estudantes! Sou a professora Lia Lima e é um prazer compartilhar com vocês a minha alegria em fazer parte de projetos educacionais em minha cidade. O Educa Castanhal busca contribuir com as ações educacionais da Rede Municipal de Ensino e de todos que sentirem o desejo de vivenciar o programa através da nossa agenda de transmissão ou redes sociais. Vamos para a nossa agenda de transmissão? TV Castanhal, canal 15 e 36.1, às 10h30. Rádio Atlântico FM, frequência 105.1, como também Rede TV Castanhal, canal 27.2 e 29. Rádio Paraense FM, frequência 102.1. Band Castanhal, canal 6, 6.1. Agora vamos ficar com o professor Valque, com a temática Gênero Literário, Crônicas. É com você, professor! Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, o professor Valque, e hoje vamos dar continuidade à sequência de estudos de gêneros textuais. E confesso que o gênero que iremos estudar hoje é um dos meus preferidos. Muitos de vocês já tiveram contato sem saber muitas vezes a que gênero ele pertence, pois ele é famoso e conhecido. É famoso porque é muito encontrado nos meios de comunicação, como revista, sites, jornais e rádios. E é um gênero que, através de um olhar especial, transforma um simples fato do cotidiano, algo que normalmente passaria despercebido por um olhar menos atento, em algo interessante e até mesmo curioso de se ler e ouvir, pois esse tipo de texto prende o leitor até o final da leitura. Já sabem de que gênero estou falando? Acredito que muitos aí já responderam crônica. E é isso mesmo. E antes de mergulharmos a fundo nesse gênero, acompanhe a origem da palavra crônica. Então, pessoal, vamos entender um pouco sobre a origem da palavra crônica. Lá no grego nós temos a palavra cronos, que significa tempo. Já no latim nós temos a palavra crônica, assim escrita com H, igualmente o cronos lá do grego. Então, crônica significa registro dos acontecimentos históricos. Assim, nós temos a palavra crônica desde a Idade Antiga, que, diferentemente de hoje, era usada para os registros dos grandes feitos históricos, geralmente relacionados às pessoas mais importantes da época, como no caso os reis, os imperadores e os generais. Então, pessoal, como vocês devem ter percebido, a palavra crônica tem o mesmo radical da palavra cronômetro, ou seja, carrega o mesmo sentido que, no caso, tem a ver com tempo. E justamente era esse o papel da crônica antigamente, quando ela foi criada. Ou seja, diferentemente de hoje, a crônica antigamente era usada para fazer registros históricos dos acontecimentos em um dado tempo. Porém, hoje em dia, a crônica é um gênero textual, como eu já falei anteriormente, que descreve cenas do cotidiano, ou seja, do dia a dia. Então ela deixou de ser esse relato de grandes fatos históricos e passa a ter uma outra pegada. Passa a descrever cenas simples e comuns. Afinal, hoje em dia não se tem, como antigamente, grandes descobertas, grandes feitos históricos que necessitam de uma descrição por meio de uma crônica. E após passar por todo esse processo de transformação, a crônica hoje em dia possui um outro formato, um outro objetivo. E por falar em formato e objetivo, quando falo sobre crônica, eu sempre lembro de uma pergunta muito interessante de um aluno, que também pode ser uma dúvida de muitos aí de vocês. Esse aluno é fã das Crônicas de Nárnia. E em uma das minhas aulas, ele perguntou, mas e as Crônicas de Nárnia? Elas realmente são crônicas? Bom, as Crônicas de Nárnia, que são bem conhecidas, principalmente por conta dos filmes, na verdade ela trata-se de um romance, uma aventura, que se aproxima da fábula e do conto de fábulas. No entanto, elas são chamadas assim porque justamente são narrativas que contam um fato em uma ordem cronológica. Mas enfim, vamos deixar essas Crônicas de Nárnia de lado, mesmo porque, como eu já falei, trata-se de um romance de aventura, E vamos focar aqui no gênero em questão. Como já mencionei, o gênero textual crônica é um texto curto, feito a partir das observações do cotidiano. E sobre isso, olha que curioso,
nosso saudoso Machado de Assis, lá no século XIX, produziu uma crônica justamente para explicar a própria crônica. Claro que com uma linguagem bem mais rebuscada, muito típica lá dos escritores da época. E o título dessa crônica é O Nascimento da Crônica. Eu vou ler com vocês apenas um trecho. Acompanhe. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Diz-se isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis, está começada a crônica. E aí, perceberam que na crônica Machado de Assis inicia falando sobre algo muito comum, uma conversa do dia a dia, que por sinal é um assunto bem presente no nosso dia a dia, que no caso é o calor. Interessante é que o gênero crônica faz um passeio entre o texto jornalístico e a literatura. Sendo assim, uma simples ida à feira, numa manhã quente de sábado, pode ser um ótimo tema para uma crônica. Para que entendam melhor, acompanhem comigo a crônica O Pastel de Feira. Eu não consegui achar o autor do texto, mas ele vai deixar mais claro como uma cena do dia a dia pode virar uma boa crônica. Acompanhe. A ciência conseguiu, com suas pesquisas, proibiu a fritura. Descobriu que o colesterol mata e, mais que depressa, todos os jornais e revistas e TVs despejaram sobre nós toneladas de advertências. Quem lê sabe, quem sabe tem culpa, e assim estragaram mais um dos meus prazeres, o pastel de feira. Sempre tão bem acompanhado pelo caldo de cana, este também, coitado, proibido. Açúcar, gordura, glúten, ovo, farinha branca, óleo de soja, leite. A lista de proibições não para de crescer e de aborrecer aqueles que, como eu, adoram comer livremente tudo que é gostoso. Como o pastel da feira, recheado, fumegante e queima a boca dos afoitos. Este pastel abençoado, feito com paciência oriental, frito em tachos de óleo usado e reusado, o pastel grande, dourado, que iluminava minhas manhãs de sábado, que tornava suportável as andanças pela feira, de barraca em barraca, carregando sacolas pesadas ao lado de minha mãe. Há anos não provo esta iguaria. Eu, que a tudo obedeço em nome da saúde, deveria ser fiel ao meu desejo, saciar minha vontade e mandar as favas à ciência e à sabedoria. E aí, ficaram com vontade de comer um pastel de feira acompanhado de um caldo de cana bem geladinho? Perceberam só que o cronista transformou o pastel de feira, algo tão comum, em um texto capaz de despertar o interesse do leitor? E é isso que me faz gostar tanto desse gênero, porque ele permite abordar os assuntos mais triviais, mais comuns, de diversas maneiras. Basta apenas que tenhamos em mente que o dia a dia, que o cotidiano, seja o ponto de partida, seja a base que vai estruturar o texto. E aí vale lembrar que existem vários tipos de crônica, como por exemplo, a narrativa, a dissertativa, a humorística, a lírica, a jornalística, enfim, são vários os caminhos que podemos direcionar a crônica, dependendo muito do objetivo do cronista. Então, as motivações são bem diversificadas. De forma resumida, podemos dizer que o gênero crônica é um texto curto, simples e os fatos ocorrem logo no início da narrativa. Dessa forma, o tempo e o espaço são muito limitados. E para reforçar o entendimento de tudo que falamos até agora, acompanhem comigo uma animação com conceitos e características do gênero textual crônica. Vamos entender um pouco mais sobre o gênero crônico. Trata-se de um gênero textual narrativo, curto e pode ser encontrado principalmente em jornais, em revistas e em sites. A palavra crônica, ela deriva do latim e significa registro de eventos marcado pelo tempo cronológico.
O gênero tem como principal característica contar fatos do dia a dia de forma poética, é um texto curto, leve, que tenta despertar uma crítica social, e também ela pode apresentar tanto o narrador observador quanto o narrador personagem. O texto também apresenta linguagem simples e direta, bem próxima do leitor, e sempre adaptada ao contexto que envolve a narrativa. Os principais cronistas brasileiros são Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Rubem Braga, e temos também Clarice Lispector e Luiz Fernando Veríssimo. Então, pessoal, é muito importante observar todas as características já mencionadas e que pertencem ao gênero crônica. No entanto, todas elas devem estar associadas à criatividade, mesmo se tratando de cenas comuns, pois é justamente essa criatividade que vai transformar a cena do cotidiano em uma narrativa diferenciada. Pessoal, espero que tenham gostado e aprendido. Nossa aula vai terminando por aqui. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem mandar uma mensagem para o programa que terei o maior prazer em responder. Um forte abraço e até a próxima. Parabéns, professor Walker, por essa aula tão interessante. As crônicas trazem aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia, não é mesmo? Eu gosto muito daquelas que trazem humor em seu enredo. Sorrir é sempre o melhor. Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. Nós estávamos trabalhando na escola, levando os nossos próprios equipamentos pessoais, como notebook, né, que a gente havia essa necessidade da gente organizar, e sem esse equipamento, há muitos anos a escola estava sem esse equipamento. A rede municipal trabalha com o sistema gestor e há essa necessidade. Em todas as escolas eu acredito que estavam passando por essa situação. Foram 30 computadores adquiridos, né? Esses computadores vão ajudar tanto administrativamente como pedagogicamente nossas escolas. É um compromisso nosso da Secretaria de Educação, né, investir realmente nas escolas, usar o dinheiro de uma forma transparente e responsável e trazer mais benefício às nossas escolas. Certamente as nossas escolas estão retornando agora às aulas do ensino infantil e temos que dar a mínima estrutura possível para que nossos alunos cheguem lá e sejam bem acolhidos, assim também como os nossos colaboradores, nossos professores e servidores de uma forma geral. Pela cidade, ainda é comum as crianças brincarem aos redores das suas casas e de convidarem outras crianças para brincar juntas. Assim, aconteceu com Lili e Anne numa bela manhã. Oi, Lili! Vamos brincar? Vamos! Onde? Na frente da sua casa. Deixa eu ver se a minha mãe deixa. Vai lá rápido, pra gente não perder tempo. Tá bom. Ei, mãe, eu posso brincar na frente de casa? Ok, minha filha. Com a Anne. Oi, Anne. Pode, mas nada de conversar com estranhos, hein? Tá bom, mamãe. Vamos, Anne. As crianças brincam, cantam e se divertem, quando de repente, um homem que morava próximo à casa das crianças convida Lili para brincar. Lili acha estranho um homem tão grande querendo brincar. No entanto, achou legal e chamou sua amiga Anne. Ei, Anne, vamos brincar com aquele homem lá da Casa Amarela? Um homem? Mas ele é criança? Não, mas ele disse que brincar de boneca com ele é muito legal. Mas a mamãe não deixa. Nesse momento, o homem chama Lili e diz que acha melhor brincar de boneca somente com uma criança.
pois dividir não é muito legal. Ela acha estranho, pois sua mãe sempre diz que compartilhar é muito importante. Ela decide então não brincar mais e o homem a segura à força. Lili faz o sinal de socorro, mas ninguém naquele momento reconhece o sinal. Você sabe reconhecer o pedido de ajuda de uma criança ou adolescente abusada ou em risco? A criança pode emitir vários sinais, seja pela mudança de comportamento na escola ou em sua própria residência. Pode ser pelo choro, sem motivo aparente, por medo de socializar com outras pessoas. Agora, é importante sabermos que a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra a criança ou adolescentes é obrigatória a denúncia no Conselho Tutelar. Esses sinais são passíveis de um olhar mais cuidadoso. Todos nós, inclusive você, pode ajudar a proteger nossas crianças e adolescentes. Diz que sim. Você sabe o que aconteceu com a Lili? Uma moça ajudou a Lili, pois reconheceu o sinal. Eu já sei fazer o sinal. Vou te mostrar. Voltamos a apresentar o programa Educa Castanhal. Agora vamos para mais um quadro da nossa primeira mostra virtual de jogos do nosso município. E já deixo o meu abraço carinhoso em todos e até a próxima. Tchau!